Olá, bem-vindos ao Pélvica, eu sou a Tayane e esse é o nosso canal sobre o feminino. Hoje eu mudei um pouquinho a programação e trouxe um vídeo especial de uma das queixas que a gente estava conversando lá no Instagram essa semana, que é sobre amamentação. Não, eu não vou falar sobre o clichêzão de amamentação, mas eu quero conversar sobre como a gente romantiza muito e como a gente se frustra porque a gente não se prepara o suficiente. Então vem comigo pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre amamentação e a gente digita lá no Google para procurar um pouquinho mais sobre o assunto, a gente sempre encontra uma linda imagem de uma mulher feliz amamentando seu bebê. E pode ser assim? Pode, e é o que a gente gostaria que fosse para todas as mulheres. É importante a gente sempre enfatizar o quão bom e quantos benefícios o aleitamento materno traz. É o ideal, sim. É melhor do que fórmula? Sim, com certeza é melhor do que fórmula. Primeiro de tudo porque tá pronto e tá na temperatura ideal. É prático, é barato, traz todos os nutrientes que aquele bebê precisa, traz melhora da imunidade, ajuda no desenvolvimento neurológico da criança. Então é muito importante, sim, o aleitamento e, se possível, o ideal seria o aleitamento materno exclusivo. O que a OMS prega é que você pode oferecer o leite materno por até 2 anos e exclusivamente, somente leite materno até os 6 meses. Nada de chá, nada de água, nada de qualquer outro líquido. Ah, mas o meu comeu e não morreu. A gente tem casos de muitas alergias, a gente tem casos tristes, se a gente for procurar nas notícias. Então, não, siga as recomendações médicas. E se por acaso precisar de fórmula, somente com indicação do pediatra. Por falar em fórmula, vamos falar dela antes de continuar falando sobre o processo de amamentação em específico. A fórmula, ela não é uma vilã, mas ela também não deve ser usada displicentemente. Vamos pensar que é como se fosse um adulto que pode escolher entre uma alimentação natural e saudável e um ultraprocessado, um industrializado. A fórmula entraria dentro esse tipo de grupo, mas algumas vezes ela pode ser necessária. O que a gente vê muito acontecer é bebê saindo do hospital já com prescrição de fórmula, mulheres que não têm o desejo de amamentar e já passam para a fórmula, mas muitas vezes essa falta do desejo de amamentar é por falta de informação. Eu falei tudo isso de coisas legais sobre a amamentação, o quanto é prazeroso, o quanto cria vínculo entre a mãe e o bebê, o quanto isso pode trazer benefícios não só para o bebê, que eu já falei, mas também para a mãe, tanto no retorno do corpo dela, na adequação hormonal, na prevenção de algumas doenças como as cardiovasculares, câncer de mama. Existem estudos que mostram pra gente o quanto que amamentar é benéfico para a mulher. Mas eu quero que você observe esses comentários aqui que rolaram lá no meu Instagram essa semana. Olha só quantos relatos negativos da experiência de amamentar. E por que que isso acontece? Quando a gente joga na internet e procura informação, a gente vai encontrar um pouco de tudo. E lendo uma coisa aqui e outra ali, a gente acha que está preparada. Então, o ideal seria que realmente você se preparasse através de profissionais e não só na leitura da internet, não só vendo esse vídeo, mas sim procurando um profissional para te explicar sobre a amamentação, sobre como que ela acontece e quais os problemas que podem aparecer durante esse processo. Além disso, as consultorias de amamentação, que são muito difundidas hoje em dia, elas são ideais. Uma consultoria de amamentação antes do seu bebê nascer e não depois, quando você já está estressada e com muitos problemas acontecendo sem saber como resolvê-los. E às vezes esses problemas já estão ali no limite de uma intervenção mais incisiva dentro da amamentação, ou mesmo quando essa mãe já não quer mais amamentar, e aí o processo é bem mais negativo do que positivo. Então procure e aprenda, porque a gente sabe que o bebê pode chorar por N motivos, que não só a alimentação, e o bebê pode querer o peito da mãe também
não só por alimentação, e sim pelo vínculo, e sim pela proximidade, por querer ficar pertinho do pai e da mãe, e muitas vezes a gente joga todo essa necessidade para a mãe. Mas quando o bebê chora, além da alimentação, que pode ser por frio, por calor, por tédio, por estresse, por fralda suja, por sono, por algum incômodo ou dor que pode estar acontecendo, ou simplesmente porque que ele quer estar perto da família e não lá no berço sozinho. Pensa que dentro da barriga ele estava bem apertadinho e de repente ele está nesse mundão cheio de espaço. Isso estranha, isso é muito estranho para o bebê. Então ele quer ficar perto em contato. Mas esse contato pode ser do pai, da avó, da madrinha ou de quem for a sua rede de apoio. Se você tiver rede de apoio, que é muito importante. Para a amamentação dar certo, rede de apoio se faz necessária. É importante que você tenha alguém que te ajude a se alimentar, ajude a cuidar do bebê, ajude a te dar o que seja um copo de água durante a amamentação, que dá sim muita sede. Afinal, o leite é basicamente água. Por falar que leite é água, já começa com aquela situação de leite fraco, né? Mas esse eu vou deixar para outro vídeo, porque eu quero falar de novo desses comentários aqui. Para muitas mulheres, amamentar é um momento sublime realmente. Mas o peito sensível, o peito machucado, isso acontece com muita frequência. Aquela mama quente, dura, assim que o leite desce. Tudo isso, se a gente não sabe como lidar, faz com que a experiência já comece a ser negativa. Primeiro, a gente precisa entender que a sensibilidade ela pode existir na maioria dos casos, porque o nosso corpo nunca fez isso. Nosso corpo nunca foi exposto a esse tipo de experiência. Então, a pele, principalmente, além de todas as estruturas, elas podem sim ficar mais sensibilizadas. Mas isso não deve ser um período de estresse. Peça ajuda, faça compressas, faça massagens que facilitem e observe se o bebê pega direitinho na mama. Porque se ele não pegar direitinho, é aí que machuca e é aí que dói. Mas então chegamos nesse ponto que eu queria desse vídeo. Atendi uma paciente essa semana que ela me dizia que quando ela amamentava, ela sentia uma sensação de desespero, uma sensação de angústia, uma aflição, às vezes causava até arrepio. Isso era uma sensação negativa. E isso realmente existe. Hoje, em alguns lugares, chamam de perturbação da amamentação. Não é uma patologia classificada, mas é uma síndrome que tem sido pesquisada de mulheres que, quando amamentam, têm sensações ruins ao invés de ter sensações boas. E isso não é muito bem explicado ainda. Muito mais uma questão de saúde mental do que alguma problemática do corpo. Embora também se tenha a ideia de que pode ser por conta de uma queda de alguns hormônios, né? Os hormônios de bem-estar, as dopaminas, então isso também pode causar essa sensação. Mas muitas vezes isso está ligado com o processo de blues puerperal e de depressão pós-parto. Ou seja, novamente, a gente linka essa sensação com a saúde mental materna. Por que eu tô trazendo isso daqui aqui? Não é porque você se sentiu sensível, porque você teve choro, porque você teve dificuldades, que você pode ser classificado, que você deve achar que você teve essa perturbação da amamentação. Mas entender que você não é uma péssima mãe se você se sente dessa forma. Isso é passível de acontecer. O que a gente não quer é que isso faça com que a experiência da dupla seja realmente negativa. A amamentação, ela deve ser boa para as duas partes, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, o ideal é criar estratégias para que faça essa situação se tornar cada vez mais benéfica. Como que eu posso fazer isso, Thay? Tentar colocar uma música que você curta durante a amamentação. Um pouco antes de você amamentar o bebê, você pode olhar fotos no celular do seu bebê para que você crie esse vínculo e você libere alguns hormônios, alguns estímulos já para que seu leite comece a ser produzido, né? A ocitocina, o hormônio do amor apareça. Em casos mais intensos, você pode tentar tirar da bomba o leite e então oferecer
ao bebê, ao invés de partir para a fórmula de uma vez por todas, né? Então, uma consultora vai poder te ajudar nesse processo. Não desista do aleitamento materno nessas dificuldades. Vai ser importante para vocês dois e existem estratégias para que seja realmente legal para os dois. Então, se o peito está muito machucado ou se realmente você está com essa sensação de tristeza de que a próxima amamentação está chegando, essas estratégias podem ser feitas, mas tire o leite, congele, mantenha na geladeira, de acordo com as especificações certinhas e ofereça para o seu bebê antes de você partir para uma fórmula. Mas, se a fórmula for prescrita, foi necessária, também não se culpe e procure novamente alguém que possa te ajudar nessa demanda. De repente, mesclar o leite materno com a fórmula, dar o leite materno primeiro e perceber se o bebê precisa ainda da fórmula e, junto com o seu pediatra, também alinhando as suas expectativas e as suas vontades. Se for necessário o término da amamentação, também você não deve se culpar. Embora nós estimulamos, o que essa paciente essa semana contou para mim foi: eu me sinto pressionada, porque todo mundo fala que eu tenho que dar o peito. Essa também é uma questão delicada. Então, eu acho que além desses profissionais que te ajudam diretamente na amamentação, ir em busca de um psicólogo pode te ajudar nessa fase. Não só a entender o processo da amamentação, mas muitas vezes essa perturbação da amamentação está linkada com outras situações do ter se tornado mãe, de qual é a sensação de ter um bebê, de como você se sente estando em casa e não trabalhando, qual é a sua relação familiar, como você está se sentindo perante o seu ambiente por completo, além da amamentação. E muitas vezes esse processo psicoterápico vai poder te ajudar ou a retornar à amamentação ou a entender qual é o problema. Portanto, esse vídeo tem a intenção de trazer para você que a amamentação não é fácil e ela não é o romance que todo mundo mostra. E tá tudo bem. O que você precisa fazer é levantar a mão e dizer: ei, eu preciso de ajuda. Então escreve aqui nos comentários como foi o processo de amamentação para você e como você resolveu os problemas que foram aparecendo no caminho. E aproveita, se você quiser algum outro vídeo com algum tema em específico, escreve para mim também. Me adiciona lá nas redes sociais e eu espero você no próximo Pélvica. Tchau, tchau!